Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, que está com sessão marcada para amanhã. É bem provável que aconteça a oitiva do Mauro Cid. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que pode acontecer nessa oitiva e o plano da base do governo Lula, que quer utilizar a esposa do Mauro Cid como instrumento de pressão contra ele. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui e te explicar o que pode acontecer nesse caso do Mauro Cid. A gente vai falar também de uma declaração do ministro Barroso que põe em xeque, de certa forma, a credibilidade do judiciário brasileiro, ao afirmar que o STF atua hoje como um instituto político. A gente vai ter assim, alguns comentários sobre isso. A deputada federal Bia Kicis também fez uma publicação onde o jurista e advogado Ives Gandra Martins faz duras declarações sobre a democracia no Brasil. Isso tudo vai ser parte desse editorial de hoje. Então, espero que essa semana seja muito abençoada, espero que a gente tenha força, que a gente tenha ânimo para encarar toda essa semana de forma séria, que a gente possa encarar essa semana com esperança de que coisas boas virão para o nosso Brasil. E, lógico, antes de entrar na matéria, peço a você que dê o like, compartilha, e, se possível, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Assim, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a alcançar mais pessoas para que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês. Bora lá? Vamos começar? Então vem comigo. Pessoal, começo com a matéria do Guilherme Amado para vocês aqui do jornal Metrópole, falando sobre a CPMI de 8 de janeiro. Sim, está marcado ainda o início da sessão para amanhã, terça-feira. E a grande questão é a estratégia utilizada pelo governo Lula, uma estratégia tanto quanto ardilosa, usar a esposa do Mauro Cid como elemento de pressão. E o título da matéria é esse: CPMI pretende usar a esposa de Mauro Cid como elemento de pressão. O Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, preso, prestará depoimento à CPMI de 8 de janeiro na terça-feira. E aqui, conforme mostra aqui o jornal, os governistas definiram uma estratégia para fazer com que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, preso, não fique em silêncio em depoimento à CPMI na próxima terça-feira. Cid, ele teve o direito de não responder aquilo que ele entende que possa incriminá-lo. E essa decisão ele teve a partir do STF. Mas a grande questão que a gente analisa aqui é: será que Mauro Cid realmente pretende ficar calado? Se a gente conseguiu perceber uma coisa nas sessões da CPMI, é que quem foi prestar depoimento nessas sessões, e aqui eu digo pessoas ligadas ao governo efetivamente, ou pessoas que estão ligadas às acusações dos atos do dia 8 de janeiro, como por exemplo o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, assim como o Naime. Eles não quiseram ficar calados. Eles quiseram falar. Até porque, uma vez que eles não tiveram a possibilidade de dar a sua versão dos fatos, é na CPMI que eles conseguiram dar a sua versão. E nesse caso, nessa análise aqui do Mauro Cid, a gente até entende que o governo não queria ouvi-lo agora. O governo queria deixar essa questão de ouvir o Mauro Cid mas ao final. Ele não queria de forma alguma que fosse nesse momento. Foi por uma articulação do presidente da Câmara, da CPI, que acontece na Câmara e no Senado, o Arthur Maia, que resolveu colocá-lo agora. É um cheque em branco, ou seja, é algo que não se sabe o que vai sair dali. Porque se Mauro Cid trouxer os argumentos plausíveis, ele vai derrubar um monte de narrativa que a esquerda criou contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Já se Mauro Cid se incriminar ou errar nas palavras, aí eles aumentam as narrativas que eles teriam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que as acusações contra o Mauro Cid, e o Mauro Cid está preso em virtude da tal cartão de vacina, falsificação do cartão de vacina. E dizem que a esposa do Mauro Cid estava envolvida nisso também. O fato é que a própria vice-PGR disse que a prisão do Mauro Cid é ilegal, que Alexandre de Moraes prendeu ele ilegalmente
E aí é lógico que o Mauro Cid, de posse dessa argumentação da vice-PGR, de posse de vasto documento que mostra que quem alterou os documentos do Bolsonaro foi um terceiro e não ele, ele vai utilizar isso como argumentação a seu favor. Então a gente vai estar acompanhando e assim, a gente está esperando ansioso para ver o que vai acontecer nesse depoimento do Mauro Cid e a gente vai trazer para vocês. Agora, uma